Olá pessoal, tudo bem? Algumas pessoas geralmente me perguntam, estamos no ano de 2022, sobre como que eu me oriento na questão de religião, de fé e de política. Então eu resolvi gravar esse vídeo que eu acredito que pode esclarecer um pouco mais a você, e se você tiver alguma dúvida, quem sabe pode te ajudar na jornada de escolha durante esse ano de 2022. Se liga aí nas dicas e nas informações. Questões introdutórias sobre a ética, a moral, a religião e a política. Gosto de tratar desse assunto citando Michael Sandel, professor de filosofia em Harvard. Ele diz que os princípios e a moral são muito bem-vindos no debate público, mesmo que tenha origem na fé. E ele segue dizendo: meu motivo para não insistir nesta separação completa entre política e religião é que a política diz respeito às grandes questões e aos valores fundamentais. Então, a política precisa estar aberta às convicções morais dos cidadãos, não importa a origem. Alguns cidadãos extraem convicções morais de sua fé, enquanto outros são inspirados por fontes não religiosas. Não acho que devamos discriminar as origens das convicções ou excluir uma delas, a religiosa, por exemplo. O que importa é o debate ser conduzido com respeito mútuo. Bem, como eu já escrevi, ou em aulas que eu dou aos meus alunos, eles sabem, o termo moral seria um conjunto de códigos ou juízos que pretendem regular as ações concretas da coletividade, ou seja, o comportamento dos indivíduos em sociedade, de maneira coletiva ou individual, o que devemos fazer diante de determinadas situações. Já a ética, ela tem de dar razão mediante a reflexão teórica, filosófica, conceitual e com pretensões de validade universal da moral, isto é, tem de acolher o mundo moral em sua especificidade e justificá-lo reflexivamente. O questionamento norteador seria então: por que eu devo fazer tal coisa? Assim, ética e a moral são grandezas distintas, mas que ao mesmo tempo se relacionam. Ética está ligada ao esforço de entender, compreender e refletir sobre as condutas, hábitos e valores. A moral está ligada, então, à prática desta conduta, ao comportamento, como se age e vivencia-se os preceitos em sociedade. A relativação dos valores dividiu este mundo, materialmente uno, num número sempre crescente de mundos que, geralmente, não se compreendem uns aos outros. Pode-se utilizar a mesma linguagem científica, os mercados podem estar atrelados, pode-se viajar rapidamente de um continente para o outro, porém, vive-se hoje cada dia mais em mundos diferentes. Agora, como entender o que é certo e o que é errado em uma sociedade relativista como a nossa? Para julgar o outro, é necessário que eu o entenda e entenda também o princípio dos meus julgamentos, algo complexo em uma sociedade de relacionamentos bastante superficiais e egoístas. Foi deixado por conta da nossa época negar a possibilidade da culpa, por exemplo. Nós não estamos muito seguros de que exista algo como certo ou errado, bom ou mal. E essa completa incerteza acerca dos valores morais está na raiz da terrível confusão da nossa época. Esse caos ético é a razão última de todas as nossas divisões e conflitos. Devido a essa nossa incerteza sobre critérios de certo ou errado, o mundo, que em alguns sentidos está mais unido como nunca, especialmente na comunicação, ao mesmo tempo
está simultaneamente dividido como nunca antes esteve. Se no passado precisávamos percorrer grandes distâncias para encontrar princípios morais distintos dos nossos, por exemplo, sair da Europa, ir para a Ásia, vir para a América do Sul, sair da América do Sul e ir para o continente africano, hoje às vezes basta atravessar o corredor do prédio ou a rua em que você mora para você encontrar pessoas vivendo em um mundo completamente diferente daquele que você mesmo está vivendo. Um mundo no qual não existe Deus nem lei divina, mesmo que exista uma crença no sagrado, às vezes é uma crença totalmente distinta do que acreditamos e fomos ensinados, especialmente como cristãos, onde impera o egoísmo, os instintos animais, a sobrevivência dos mais aptos. Muitas pessoas hoje creem que certo é o que é útil para o seu grupo, e existem tantos mundos quantos grupos destes que acreditam serem a sua própria lei. O teólogo chamado George Forel, em seu livro Ética da Decisão, diz que a fim de responder essas perguntas é necessário examinar a natureza da vida cristã. Dentro do processo ético, reflexivo, perguntas são norteadoras. O que é esse cristianismo que às vezes é defendido com muita ênfase em redes sociais? Existe alguma relação com a fé histórica da igreja, com o testemunho da Bíblia? Qual é a resposta cristã ao problema dos critérios ou padrões morais? Sob quais aspectos a vida cristã difere da vida apregoada por aqueles que não creem em Jesus como Salvador da sua vida? Devemos ainda nos perguntar: o que torna cristã uma vida? Vida cristã é o mesmo que uma vida feliz? Vida bem ajustada? Vida normal? Como cristãos, como podemos exercer a nossa cidadania e influenciar a questão do direito positivo, por exemplo? Pode-se dizer, ampliando a discussão, que o conceito de cidadania sempre esteve fortemente ligado à noção de direitos, especialmente os direitos políticos que permitem a indivíduos intervir na direção dos negócios públicos do Estado, participando de modo direto ou indireto na formação do governo e na sua administração. Seja votar, que é um ato direto, seja o concorrer a um cargo público indireto. No entanto, dentro de uma democracia, a própria definição de direito pressupõe a contrapartida de deveres, uma vez que uma coletividade, os direitos de um indivíduo são garantidos a partir do cumprimento dos deveres dos demais componentes desta sociedade. Daí podemos trazer a ideia do direito positivo, que, por outro lado, é fruto da vontade soberana da sociedade, que deve impor a todos os cidadãos normas voltadas para assegurar as relações interpessoais, a ordem e a estabilidade necessária para a construção de uma sociedade mais justa. O conceito de direito positivo não deve ser limitado ao direito escrito nem ao legislado. O que torna positiva uma norma não é o fato dela ser fruto da atividade legislativa, pois essa atividade gera apenas as leis que as regras jurídicas caracterizadas por serem impostas pela autoridade política. Porém, são igualmente positivos os costumes e os contratos, pois ambos são formas de criação histórica do direito, a partir do exercício do poder normativo social. Desta forma, o direito positivo é definido por normas morais que cada sociedade e a moral, ou seja, o comportamento de uma sociedade muda com o tempo. Por exemplo, até a última reforma do Código Penal, até a última reforma do Código Civil brasileiro, o homem que casasse com uma moça
e descobrisse que ela não era mais virgem, poderia anular o casamento. Com a mudança da moral da sociedade, essa lei não existe mais. Com a mudança da moralidade na sociedade, discute-se o direito da mulher de interromper a gravidez, o aborto. Alguns dizem que isso é uma questão de saúde pública, mas na verdade é uma questão de ética e moral, sobre o valor que se dá à vida, ou se a mãe pode ter o direito sobre outra vida que está sendo gerada dentro dela, decidindo-se se esta vida irá prosseguir ou não. Pois a diferença entre você que está me assistindo e um óvulo fecundado é somente os dias que se passaram. Outra questão: não se permitia que pessoas do mesmo sexo pudessem casar, pois, segundo o direito natural, cabe à mulher gerar filho. E para que isso aconteça é necessário o espermatozoide de um homem, pois óvulo mais óvulo ou espermatozoide mais espermatozoide não geram outro ser vivo. E uma das funções da união entre homem e mulher ainda é, gerar descendência, os filhos e filhas. Com isso, a lógica é o casamento entre pessoas de sexo oposto, que um deles estivesse impedido de gerar filhos, seria uma exceção e não a regra. No caso de uma cultura judaico-cristã, onde o texto sagrado possui mais de 3.600 anos, em relação, por exemplo, ao Antigo Testamento, a prática homossexual não é aprovada, muito menos o casamento homossexual. Eu não estou questionando o direito, e estamos em um Estado democrático de direito, de duas pessoas do mesmo sexo quererem viver juntas, mas daí a haver uma lei como direito positivo que vem me impor a aceitar essas práticas como naturais, se nem em relação à própria anatomia humana isso é natural, são outras questões. Além disso, casamento é uma instituição cristã. Não tem o direito de tirar o direito do outro de escolher o seu caminho, mas eu tenho o direito de dizer que há 3.600 anos o texto bíblico condena essa prática. Agora, se você quiser dar o seu voto a alguém que defende princípios contrários a esses, também é um direito de livre escolha, embora nesse caso seja fruto de uma tremenda confusão moral em sua mente. Então, encerrando esse vídeo que já ficou um pouquinho longo, eu digo a você, ao eleger pessoas que não comungam dos mesmos princípios éticos, morais, você está contribuindo para que sejam geradas leis que contrariam os princípios da ética cristã que ensinamos. Ou será que se prega uma coisa e vive-se outra? Aí se entra numa profunda hipocrisia dos fariseus. Ok? Espero que esse pequeno vídeo tenha contribuído para esclarecer um pouco a você quais são alguns dos critérios que eu uso para as minhas escolhas nesse ano de 2022. Um abraço.